Fala pessoal, seja muito bem-vindo a este canal, me chamo Jackson Rodrigues. No vídeo de hoje eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como está a sua fé? Ela tem sido uma fé sólida, uma fé firmada na rocha? Ou ela tem sido uma fé que se abala por qualquer coisa? Para entendermos melhor sobre esse assunto, eu gostaria de usar o texto que está em Daniel, capítulo de número 3, versículo 16 ao 18, que diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Para entendermos melhor este texto, é importante mencionar que os jovens aqui descritos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, originalmente conhecidos também como Ananias, Misael e Azarias, estavam em cativo na Babilônia, juntamente com todo o povo de Israel. Ou seja, eles estavam em terras estrangeiras, em terras onde a sua fé poderia ser confrontada a qualquer instante, a qualquer momento. E é o que acontece. No capítulo de número 3, no versículo de número 1, o rei Nabucodonosor constrói uma estátua e levanta um decreto que, ao som da trombeta, da flauta, do saltério, de qualquer instrumento, todo o povo deveria se curvar diante daquela imagem e prestar culto a ela, prestar adoração a ela. Entretanto, esses três jovens, eles não se dobram diante daquela imagem, mesmo sabendo que existia uma punição por descumprir um decreto do rei. Punição essa que seria ser lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Mas esses três jovens, eles não temem a essa punição, porque eles entendiam e tinham plena convicção que se eles se dobrassem diante daquela imagem, eles estariam ferindo um dos principais princípios que Deus decretou ao seu povo. Em Deuteronômio, Deus faz o seguinte decreto: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, esses três jovens, eles estavam cumprindo um decreto de Deus, que não deveriam se curvar diante de nenhum outro Deus, de nenhuma outra imagem, pois eles deveriam adorar somente ao Deus de seus pais, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. No entanto, que o texto vai dizer que ao serem levados diante do rei Nabucodonosor e serem confrontados pelo próprio rei porque eles não tinham cumprido um decreto, eles garantem que Deus livraria eles daquela punição. Eles garantem e têm a plena convicção de que Deus não permitiria que eles fossem punidos pelo rei. No entanto, que ao serem lançados na fornalha de fogo, a Bíblia menciona que nenhum fio de cabelo deles foi queimado. Pelo contrário, o rei, ao olhar para dentro da fornalha, ele questiona: não lançamos 3 dentro da fornalha? Por que eu vejo 4? E o quarto homem que eu vejo é semelhante ao Filho de Deus. Eles estão passeando dentro de uma fornalha pegando fogo, sem sofrerem sequer ferimentos. Depois de serem tirados de dentro daquela fornalha, intactos, o mesmo rei que lançou eles dentro daquela fornalha levanta um outro decreto dizendo que nenhuma blasfêmia será levantada contra o Deus de Israel. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas coisas ao nosso redor colocam as nossas convicções, crenças, a nossa fé à prova constantemente. Entretanto, nós precisamos ter a certeza de um Deus invisível. Nós precisamos ter a certeza e a convicção de que Deus ele é fiel conosco. Precisamos crer que Deus ele pode operar na minha e na tua vida. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós precisamos ter a confiança nas coisas que Deus nos prometeu, nas coisas que Ele faria por nós. Precisamos crer, confiar, acreditar em um Deus invisível. Por mais que os nossos olhos não o vejam, nós precisamos ter a convicção de que Ele é real, de que Ele existe, para que nós não venhamos ferir os seus princípios, para que nós não venhamos ter as nossas convicções abaladas.
Pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa fé, ela deve permanecer para sempre. Ela deve permanecer inabalável, inalterável. Ela deve ser como uma casa construída na rocha, que é Jesus Cristo. Quando nós cremos na promessa que Cristo nos fez, quando nós cremos no sacrifício que ele fez por nós naquela cruz, quando nós acreditamos na mensagem do Evangelho, quando nós temos essa plena convicção em Jesus Cristo, a nossa fé ela não pode ser abalada. Ela deve permanecer para sempre, pois nós cremos que um dia Jesus voltará para nos levar para morar com ele. Hoje estamos como aqueles 3 jovens em terras estrangeiras, em terras aonde as nossas convicções serão testadas a todo instante. Mas nós precisamos ser como aqueles 3 jovens. Estavam na Babilônia, mas não pertenciam à Babilônia. Assim como nós. Estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Não pertencemos a este mundo caído, pois nós nascemos outra vez em Jesus Cristo. Se essa mensagem ela abençoa a tua vida, eu peço que você curta, comenta, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, para que outras vidas possam ser também transformadas e impactadas pela mensagem do Evangelho. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Nos vemos numa próxima. Valeu, falou, fui!